Então, nós vamos alinhar os nossos corações com a palavra do nosso Pai Celestial. Essa palavra é a oração e a intercessão da forma certa. Nós estamos aqui juntos, nós oramos, intercedemos, e nós precisamos ter a visão correta, o entendimento correto. E eu quero começar com a leitura do Salmo 16, versículo 11. Primeiro ponto para nós orarmos, termos o entendimento do que estamos fazendo na oração, na intercessão, parte desse princípio de que o salmista Davi disse aqui no Salmo 16, versículo 11. Diz assim: o Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há mais profunda alegria, e ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. Algumas Bíblias falam que na sua presença tem delícias perpétuas. Então, quando nós entendemos que a oração e a intercessão, ela produz em nós, ela gera em nós, lá no nosso espírito, claro que vai atingir a alma e vai atingir o corpo. A oração, a intercessão, ela produz alegria e prazer. Então, por isso que nós vamos continuar a perseverar na oração e na intercessão. Mas com esse entendimento, eu levanto mais cedo, eu sou despertada na madrugada, eu faço o propósito com o entendimento correto de que nesse lugar, nessa ação, nessa disciplina espiritual, nós podemos desfrutar, encontrar alegria, prazer, deleite, satisfação nesse momento de intimidade. A oração é comunhão, a intercessão você se coloca na brecha, você entra numa batalha, numa luta por uma causa, por uma pessoa, por uma questão, pela nossa nação, pela nação de Israel, pelos doentes, pelos órfãos, pelas viúvas e por aí vai. Muitos assuntos para nós intercedermos. Mas se nós olharmos para esse princípio, para essa ação, para essas palavras do salmista, nós vamos estar neste lugar com a visão correta. Nós vamos estar neste lugar orando, intercedendo da forma correta. Porque existe nesse lugar alegria, prazer. O nosso tempo com Jesus não é um monólogo. Nós precisamos ter esse relacionamento de intimidade com Deus e entender que o tempo que temos com Ele é para desfrutarmos, nos alegrar nessa plenitude que essa presença produz em nós, que a presença maravilhosa do nosso amigo Espírito Santo, aquele que nos ajuda em nossas fraquezas, como está em Romanos 8, 26, ele vai sim produzir essa alegria. Muitas das vezes nós começamos cansados a oração, principalmente na madrugada ou de manhã cedo, porque ou dormimos mal, não nos preparamos tão bem, tivemos bloqueios durante o nosso sono, mas nós, quando chegamos nessa presença, nós vamos falando com o Senhor, mas também ficamos em silêncio, ouvimos a voz dele. A palavra monólogo significa que só um fala. Então, como eu disse, a oração não é um monólogo. Ele também vai falar conosco. Ele tem uma voz, ele fala aos nossos corações. Ele nos direciona. Então, no nosso relacionamento não é só nós falarmos. Não é só um monólogo. Você vai ouvir também. Você tira um espaço, um tempo para ouvi-lo. E aí você desfruta, cada um de nós podemos desfrutar dessa presença maravilhosa. Então, a oração e a intercessão parte desse princípio de nós entendermos que existe alegria e prazer nas orações, nas intercessões. Salmo 17, versículo 15. Salmo 17, versículo 15. O salmista também, Davi, diz aqui, uma oração que ele fez. Mas para mim, o que realmente tem valor é chegar diante do Senhor e ver a sua face.
Assim, quando eu desperto, quando eu levanto da cama, ficarei feliz ao ver a semelhança do Senhor. Então, nós podemos estar neste lugar, nós podemos desfrutar dessa presença, com esse entendimento, de que na oração, na intercessão, nós entendemos que tem valor, um valor inegociável, um valor que não dá para nós trocarmos. Como Maria entendeu, ela escolheu a boa parte, Jesus disse. Nós escolhemos a boa parte nesse momento. O segundo princípio para a gente entender, para nós, irmãos, irmãs, pastores, líderes, entendermos a oração e a intercessão da forma certa, é entender que o Espírito Santo, ele nos ensina a orar. Vamos para Romanos 8, 26? Vamos ver essa verdade registrada na palavra? Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e o 27 também. E desse modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Então, estamos aqui em oração, estamos aqui em intercessão, nos colocamos em intercessão, tiramos momentos para ter comunhão com o Espírito Santo, para orar em línguas, porque entendemos que é Ele que nos ensina, é Ele o professor, é Ele o mestre na oração, é Ele o mestre na intercessão. Então, o Espírito Santo é a melhor pessoa para nos ensinar. E se estamos ouvindo essa palavra, é para realmente entendermos e corrermos para continuar nesse lugar de comunhão, de oração, de intercessão. E o Espírito Santo vai nos ajudar na nossa fraqueza. Essa fraqueza se refere a não sabermos orar, a não termos constância na oração. Muitas das vezes começamos e desistimos, muitas das vezes planejamos começar o nosso dia e já levantamos e vamos fazer as coisas que beneficiam a nossa carne, a nossa família. Isso é uma fraqueza de não ter constância, de não ter entendimento que é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos fortalecer nesse lugar, é Ele que vai nos orientar o que nós vamos falar na intercessão. Então, há uma necessidade da igreja, a noiva de Cristo, entender a oração, entender a intercessão. Por que que muitos não oram? Porque muitos não entendem. Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, são poucos que oram, são poucos que assumem a sua posição de intercessor, de intercessora. Por quê? Porque não entendem que nesse lugar há prazer, há alegria, há deleite. Que nesse lugar, nessa atitude, nós encontramos um professor, um mestre, que é o Espírito Santo. Ele nos ajuda a orar. Ele nos ensina como orar. Então, a palavra fala que nós não sabemos como orar. Orar da maneira correta, orar da maneira que agrada ao Senhor, orar da maneira que o Pai espera. Por isso, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador. Ele nos ensina a orar. Entenda que o Espírito Santo ele quer orar coisas que nós não sabemos. Mas quando você ora no Espírito, você vai saber orar. Aí entra a oração em línguas. A oração em línguas é uma ferramenta que tem muitos benefícios. No momento agora eu não vou falar, mas um deles nós vemos aqui em Romanos 8, 26. Ele ensina. Então o Espírito Santo, através da oração em línguas, vai nos ensinando a orar. Ah, mas alguns pensam assim e falam assim: ah, mas Deus vê o coração. Sim, Deus vê o coração, mas Ele deseja que nesse coração haja uma humildade da nossa parte, desse coração, desse filho, filha de Deus cristão, de se submeter à direção, à orientação, ao nosso GPS melhor que não falha, que é o Espírito Santo. Então, entramos nesse lugar, nos posicionamos nesse lugar, sabendo que o Espírito Santo nos ajuda a orar.
temos fraqueza, não sabemos orar, mas Ele nos ajuda a orar. Então, o terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é: faça orações ousadas. Para entendermos, para sabermos que estamos no caminho da oração correta, da intercessão correta, é fazer orações ousadas. Essa é uma maneira de você fazer um diagnóstico da sua fé, do nível da fé que você está. Como está o nível da nossa fé. Então, as orações ousadas revela aonde está o nível da nossa fé. Vamos lá em Efésios 3:20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim: agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Olha aqui a base para nós orarmos da maneira certa, intercedermos da maneira correta, é fazermos orações ousadas, porque Ele está disposto a manifestar um poder que vai revelar, que vai nos capacitar a atingirmos respostas, um nível de glória, um nível de poder muito além da nossa imaginação, muito além do que nós falamos na oração, do que nós falamos na intercessão. Então nós não podemos nos acomodar pedindo: ai, Senhor, abençoa meu filhinho, abre uma porta de emprego para minha filha, para o meu marido. São orações muito rasas e superficiais e terrenas. E Deus quer fazer muito mais. Quando Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote, porque a nação de Israel precisava de um sacerdote sensível à voz de Deus. Então, Ana fez um voto que daria esse filho. Olha aí, ela fez uma oração ousada. Ela foi além da necessidade dela de se satisfazer e dizer para a sociedade daquela época e dizer para a outra esposa do marido dela, Penina, a perseguidora, a inimiga dela, muito além dessa satisfação de abrir a boca e dizer que, ai, agora eu sou mãe, agora eu tenho um filho. Não, ela visualizou, ela entendeu a necessidade do coração do pai, a necessidade da nação de Israel ter um sacerdote que liderasse ali espiritualmente a nação. Porque ele já não ouvia mais a voz de Deus, ele já estava fora do propósito de Deus, mesmo com o título de sacerdote. Ela foi além daquilo que ela desejava humanamente. Ela desejava ser mãe, mas ela se posicionou muito além. Não, eu desejo ser uma mãe que faz a vontade de Deus, que atinge o coração de Deus. Eu vou entregar para o Senhor. Então, quantos aqui estão dispostos a fazer essa oração ousada? Reflita, pense, pare e direcione as suas orações para esse lugar. Faça orações ousadas, alinhadas com o coração do Pai. Por isso que nós precisamos ter atenção para ouvir a voz do Senhor. Então não podemos ficar confortáveis, acomodados com as situações, mas entender que devemos chegar diante do Pai, inconformados e fazer orações realmente que o Deus do impossível, ele sim é capaz de realizar muito além do que pedimos, pensamos, imaginamos, muito além das nossas mais altas orações, como está em Efésios capítulo 3, versículo 20. E eu quero ir com você lá no livro de Lucas,
Lucas 18, versículo 1, Jesus está com os discípulos e Jesus ele conta uma parábola. Diz assim, Lucas 18, versículo 1. Um dia Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre. Então Jesus estava aqui orientando eles. Olha aí, como Jesus também dava aula de oração para os discípulos. Então Jesus ensinou eles o dever de orar, continuar orando sem desanimar. Então, por que a sala de oração existe? Por que o culto de oração existe lá na sua igreja? Para justamente a noiva de Cristo praticar essa disciplina espiritual. Para a noiva de Cristo ter comunhão com o noivo. E sem desanimar, sem parar, sem vacilar. Esse é o nosso primeiro chamado. Começa com uma disciplina, né? Começa com uma disciplina. É uma disciplina para o corpo, né? Mas quando você entende que é algo prazeroso, você vai entender com a mente do espírito. Mas enquanto a mente carnal ainda está operando com mais força, aí vai ser apenas vista como uma disciplina espiritual. Mas nós precisamos chegar no ponto de enxergarmos como Davi, um homem segundo o coração de Deus, enxergava que na presença de Deus havia delícias perpétuas. Salmo 16, versículo 11. Começamos com esse versículo. Então, nesse ponto, para nós entendermos a oração e a intercessão, nós podemos aprender aqui em Lucas 18, 1. Jesus ensinou essa parábola justamente para os discípulos terem a visão correta, o entendimento correto, a mentalidade correta de orar sem desanimar. E aí lá no versículo 2, ele disse: havia numa cidade um juiz, um homem muito mau, que não temia Deus e que fazia pouco caso de todos, desprezava, né? Tinha preconceito. Uma viúva naquela cidade sempre suplicava justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. Então ela ia ali com perseverança, com determinação. E o versículo 4 diz: o juiz não fez caso dela durante algum tempo. Ele não deu atenção. Ele não estava se importando com o problema dela, mas ela estava lá, buscando a justiça. E continuando a leitura no versículo 4. Mas finalmente ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus nem os homens. Porém, esta mulher está me incomodando. Vou-lhe fazer justiça, pois esta está me cansando com suas queixas constantes. Então, nós vemos aqui Jesus usando essa parábola para ensinar os discípulos. E nós aprendemos agora que a perseverança é o próximo ponto aqui que eu quero falar com vocês. É a chave correta para nós orarmos. A perseverança é a chave correta para intercedermos pelas situações que são impossíveis e importunar os ouvidos do nosso Pai. A perseverança é a chave certa. Então, por que eu vou orar todo dia, vou profetizar todo dia, vou me colocar na brecha pela minha casa, pela cidade, pela igreja que eu congrego, pela vida dos demais pastores, dos demais irmãos, pelo evangelho em toda a terra, pela nação de Israel, pelas outras nações? Por quê? Porque o Senhor nos orienta a perseverar na oração. Nós devemos entender que a igreja de Jesus, se você vai lá em Atos capítulo 1, a igreja de Jesus, lá no versículo 14, diz que todos perseveravam. Aonde? Batendo papo, só comendo, só tendo momentos de lazer, entretenimento? Não, todos estes perseveravam em oração. Atos 1:14 diz lá: todos estes perseveravam em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Então, o que aconteceu? O resultado veio o Pentecoste, capítulo 2. Aí parou depois que veio o Espírito Santo e Pedro pregou e mais de 3.000 almas se converteram ali? Não, do versículo 42
Diz assim, Atos 2:42. E todos continuavam firmes no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles continuavam firmes, eles perseveravam, eles entenderam essa chave. Então, nós devemos entender que nós precisamos perseverar, sem desanimar. Oração precisa ser acompanhada da persistência. Nós devemos orar e esperar a ação do Pai. E muitas das vezes a resposta não vem na velocidade da nossa mente. A nossa mente quer para ontem. A nossa mente, às vezes, está muito agitada e ansiosa, esperando as respostas, mover a ação. Isso não pode se tornar uma ansiedade dentro do nosso coração, porque aí é falta de confiança. Aí você deixa de entender que na oração há uma alegria que é produzida pelo Espírito. Porque muitas orações são feitas na alma. Por isso que precisamos da palavra para entendermos a oração e a intercessão da maneira certa. Tem pessoas que não gostam de interceder. Tem pessoas que acham que isso é um fardo, que Deus não está ouvindo. Por quê? Porque elas não entenderam Lucas 18, não entenderam 1 Tessalonicenses 5,17, ore sem cessar. Então, a chave para ver milagres, respostas, mudanças é perseverança. Nós não podemos parar na primeira oração, na segunda oração, no primeiro ano de oração. Então, nós temos que continuar até que a resposta venha. Se a resposta não veio, a culpa não está em Deus. Muitas das vezes está em nós mesmos. Isaías 59, versículo 1 diz assim, que a mão de Deus não está encolhida, os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, mas são os nossos pecados. Então nós temos que fazer uma avaliação, um diagnóstico e deixar que o Senhor sonde os nossos corações e nos manter na perseverança, nos manter nesse lugar da oração da intercessão. Então, muitas das pessoas, elas atrasam as respostas delas porque elas desistem fácil. Oram com uma empolgação uma semana, já na outra semana já não ora com constância, mas querem ver resultado, querem ver resposta. Mas isso é só uma mentalidade carnal. Porque quando há uma mentalidade espiritual, nós não vamos parar. Nós vamos prosseguir, nós vamos perseverar. Eu compartilho com os irmãos a minha dificuldade ontem de estar na oração. Eu estava pela misericórdia de Deus, mas eu esmurrei a minha carne para estar na oração. Por quê, pastora Raquel? Porque eu estava com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça mesmo. Uma dor assim de enxaqueca mesmo. E eu não tenho, graças a Deus, não tenho esse problema. Mas eu vi ali que eu estava numa batalha com o meu corpo. Mas eu passei ali todo o tempo da oração, ouvindo a palavra, lutando, declarando a minha cura. E glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, hoje acordei sem nenhuma dor, para a honra e glória do Senhor. O que aconteceu? Foi uma perseverança de eu declarar a palavra de Deus. Declarar, profetizar sobre o meu corpo. Então, vai ter momentos que vai acontecer isso com você. Você vai levantar com alguma dor e aquela dor ali quer barrar você, quer impedir você. Porque estamos sujeitos nesse corpo a sofrer ataques, a sofrer situações físicas, mas nós não podemos aceitar isso, nos acomodar. Não, nós temos que enfrentar. E a gente enfrenta é na oração mesmo, é declarando, é profetizando. Então, a chave para ver os milagres é a perseverança. Não podemos parar, mas temos que continuar até que a resposta venha. Foi isso que Jesus orientou os discípulos em Atos. Depois que Jesus apareceu, ficou 40 dias com eles e ensinou, ó, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Está escrito na sua Bíblia, em Atos capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Aí no 14 você vê que eles obedeceram, eles perseveraram. E veio o Pentecoste, veio o batismo de línguas estranhas, e eles pararam? Não, eles continuaram. E se você estuda o livro de Atos, você vê que eles se reuniam e eles oravam sempre. Então, enquanto você ora,
na perseverança, na fé, Deus te prepara para o de repente. Como assim, pastora? O de repente de Deus vem. É só você ver em Atos capítulo 2. Glória a Deus. De repente, versículo 2, ó. De repente veio do céu um som. Então, o de repente de Deus pode ser hoje. O de repente de Deus pode ser amanhã. Vai vir. Quando? Quando eu me posiciono, você se posiciona como alguém que persevera. Que persevera. Então, vamos ficar nessa posição de perseverar na oração e na intercessão. Persevere na oração, na intercessão, com esse entendimento. Ah, eu vou perseverar porque tem delícias nesse lugar. Eu vou perseverar por quê? Porque eu tenho o meu professor, que é o Espírito Santo. Eu vou perseverar porque eu tenho orações ousadas para fazer. Eu vou perseverar porque essa é a chave certa. E o último ponto, para nós entendermos a oração e a intercessão, é faça orações bíblicas. Tem muitas orações que são produzidas na alma. Ah, quer ver um exemplo? Muitas das vezes tem gente que ora assim, que não seja o seu caso. Ai, Senhor, se o Senhor puder, o Senhor faz. Ou então, ah, Senhor, eu sei que as coisas estão demorando demais para acontecer. Ah, Senhor, mas essa situação que me deixa muito triste, Senhor. Ah, Senhor, olha o que fizeram comigo, Pai. Quando a pessoa ela está falando dessa forma, ela está falando totalmente desalinhada com a palavra de Deus. Ah, se o Senhor puder abrir aquela porta, se o Senhor puder curar aquela pessoa. Não, nós precisamos meditar mais na palavra para entender como é que nós temos que profetizar. Como é que nós temos que realmente orar, interceder pela igreja? Vamos falar como se você tivesse nesse momento tendo que interceder pela igreja. Olhe para as cartas, as 7 cartas de Apocalipse, registradas no livro de Apocalipse, você vai entender como é que você tem que interceder. Leia lá, principalmente o capítulo 2 e o capítulo 3. Nós estamos diante de uma realidade, de um cenário, de uma igreja que se comporta como a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia. Então, como é que eu vou me posicionar? Vamos supor que o teu pastor, tua pastora, teu líder te chama para você fazer intercessão pela igreja. Então, você vai interceder, Senhor, aviva a tua obra. Pai, batiza os crentes, batiza esta igreja, começando por mim, com batismo de amor, do amor ágape, do amor que provém do Senhor, para que todos venham amar as almas, todos venham andar no mesmo pensamento. Quer orar pela igreja? João 17 vai te orientar como fazer uma oração bíblica pela igreja. Jesus orou pelos discípulos e orou por nós, até que todos fôssemos um. Então, eu vou pegar os textos da palavra, então eu vou orar da maneira bíblica, eu vou alinhar a minha palavra, as palavras que saírem da minha boca, com a própria palavra de Deus, porque Deus não revoga a palavra dele, ele não pode voltar atrás na palavra dele. Se está escrito, é para nós praticarmos, para nós orarmos, para nós alicerçarmos as nossas orações, as nossas intercessões com a palavra. Nós precisamos orar o que está escrito na palavra de Deus. Senhor, abre os olhos, tira as escamas dos olhos, para que todos recebam realmente um espírito de unidade, para pensar da mesma forma, para agir da mesma forma, para serem hospitaleiros, para serem amáveis uns com os outros. Pinga o teu colírio celestial. Aonde é que está esse colírio, pastor? Apocalipse 3, 18 ou 19. Pinga o teu colírio, nos dá vestiduras brancas, pá. Olha aí como você vai interceder. Como nós temos que interceder pela igreja. A igreja do Senhor não precisa ser mais rica. A igreja do Senhor precisa da riqueza espiritual. Porque Jesus está às portas. Senhor, desperta a tua igreja para ser como aquelas 5 virgens prudentes. É dessa forma que nós vamos orar pela igreja. Eu, sua casa, profetize aquilo que está na palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém vai ficar de fora. Essa é a maneira correta de você interceder. Essa é a maneira alinhada com a palavra de Deus, com o coração de Deus.
Então, para entender e declarar os ensinamentos da palavra de Deus, você precisa meditar nas Escrituras. Então, a pessoa que não lê Bíblia, que não medita na palavra, ela tem dificuldade de interceder. Ela se perde nas palavras, dá um branco, ela fica perdida, ela não sabe como interceder. Ou então ela só vai pedir bênção, 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 bênção. Senhor, abençoa a igreja, abençoa a igreja, abençoa a igreja. Mas a igreja precisa de ser despertada para praticar. 1 Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É nessa direção que agora você vai tomar para você interceder. Então aprenda a ouvir as verdades de Deus sobre sua vida. Aí você vai criar o diálogo da maneira certa. Pratique a oração em línguas. Quanto mais você orar, mais o Espírito Santo vai interceder e fortalecer o teu espírito. Você não pode, nós não podemos desistir no meio do caminho. Perseverança, Deus está nos chamando para perseverança. Persevere sempre, peça ajuda. Ajuda do Espírito Santo para estar realmente conectado ao Pai. Declare as verdades bíblicas sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa. Profetize, tua boca é um manancial de vida. Morte e vida está no poder da língua. Então, quanto mais nós declararmos que nós somos abençoados, que nós somos curados, saudáveis, mais bíblica é a nossa boca, é a nossa língua, mais alinhada com as verdades da palavra de Deus. Então, se você tinha essa dificuldade de interceder, o Senhor abriu teus olhos e agora a dificuldade foi embora. Nós podemos realmente ter esse olhar, essa visão correta da oração e da intercessão da forma certa. Então, eu creio que essa palavra veio alinhar teu coração, veio relembrar verdades que talvez você já saiba, você já ouviu em outros momentos, em outras pregações, mas eu sei que a palavra do Senhor, ela se renova para a glória de Jesus. Então, você fez o melhor investimento ouvindo essa palavra. E eu creio que essa palavra caiu em corações de terra boa. E o Espírito Santo vai levar você a colocar em prática essas verdades, que não são minhas, mas são da palavra de Deus. Então, eu espero que você compartilhe, espalhe essa palavra, espalhe as boas novas do reino, porque muitas outras vidas precisam ser alimentadas. E a palavra de Deus é espírito e vida, como está lá em João 6:63. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.